Feito com sustentação oral. Ação civil originária 765 do Rio de Janeiro, que é relator o ministro Marco Aurélio. Autor é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, réu Estado do Rio de Janeiro. O ministro relator está com a palavra. Presidente, teremos sustentação da tribuna? Teremos. Procurarei resumir. IPVA, imunidade, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. É a autora e o réu é o Estado do Rio de Janeiro. O tribunal, suscitada a questão de ordem, por maioria, reconheceu a competência suprema para julgar o processo, presentes as partes envolvidas. Fiquei vencido na companhia honrosa do ministro Carlos Veloso, né? O Procurador-Geral da República, mediante parecer de folha, opina pela procedência do pedido formulado. É o relatório. Pelo réu Estado do Rio de Janeiro, falará o doutor Aldo Santos Júnior. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Escusa-se a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro se vem à tribuna do Supremo Tribunal Federal para pedir uma nova reflexão sobre um tema já algumas vezes submetido à Corte. Mas assim o faz, senhor presidente, com plena convicção de suas razões, o faz respeitosamente e diante das assertivas lançadas pelos eminentes ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, quando do julgamento do agravo regimental interposto neste processo. O agravo que investia contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada pretendida pela companhia. Naquela sentada, o eminente ministro Joaquim Barbosa, embora divergindo, abrindo a divergência para prover o agravo e deferir a antecipação de tutela, circunstância que, inclusive, trouxe para ele a qualidade de redator do acórdão, salientou que a circunstância de a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos executar serviços que inequivocamente não são públicos e tampouco podem ser caracterizados como serviços postais, demandaria, por ocasião do julgamento do mérito, e os termos utilizados por Vossa Excelência, pelo eminente Joaquim Barbosa, naquela sentada, foram exatamente esses, uma certa ponderação quanto à espécie de patrimônio, renda e serviços protegidos pela imunidade recíproca. O eminente ministro Ricardo Lewandowski foi mais enfático quanto à inconveniência de se colocar ao abrigo da imunidade atividades meramente comerciais levadas a cabo pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Não se pretende, neste momento, reproduzir todas as razões da contestação apresentada e tampouco insistir na questão do monopólio, da extensão dos limites do monopólio pretendida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Essa é uma matéria que está afetada a outro processo, cujo julgamento já está em fase adiantada. Mas a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro não abdica, não consente e pede vênia para ressaltar a equivocidade, a inconveniência da extensão às empresas públicas que se dizem exclusivamente prestadoras de serviço, da imunidade recíproca, que a Constituição expressamente estendeu tão somente aos entes descentralizados, autarquias e fundações públicas. Aliás, é oportuno sempre lembrar que o julgamento do RE 407-099, da relatoria do eminente ministro Veloso, representou uma substancial alteração da jurisprudência da Corte. Até aquele momento, a Corte tinha robusto entendimento de não estender às empresas públicas que se diziam ou que se dizem exclusivamente prestadoras de serviços a imunidade que o texto constitucional estendeu tão somente às autarquias e fundações públicas. Cito, a propósito, o RE 90.470, dentre muitos outros, da relatoria do ministro Nery da Silveira, em que, porque era parte, a própria Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e que esta Corte, por unanimidade, também refutou a tese de que seria ela também possuidora da imunidade em questão. E o Supremo Tribunal Federal, assim
julgava não por um apego à literalidade do texto constitucional, mas sim pela ciência dos riscos que seria ao abrigar sobre o manto da imunidade atividades meramente industriais, comerciais, da exploração da atividade econômica. E deixava, o entendimento subjacente a essa ideia era de que o legislador poderia, através do Instituto da Isenção, na medida certa, conceder o benefício da não incidência a ações estatais de empresas públicas, e não deixar atividades comerciais abrigadas sob o manto da imunidade sem nenhum controle. De qualquer sorte, senhores ministros, e apesar desse tema, pela própria natureza, ter sido avaliado e reavaliado diversas vezes pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, não é imune a uma nova reflexão, não é esse o ponto crucial que traz o Estado do Rio de Janeiro à tribuna. O pensamento que traz o Estado do Rio de Janeiro à tribuna pode ser resolvido na seguinte proposição. Se as empresas públicas prestadoras de serviços públicos são, através de uma construção pretoriana, titulares da imunidade que a Constituição Federal estendeu tão somente às autarquias e às fundações públicas, não devem elas, para fruir dessa imunidade, cumprir os mesmos pressupostos que se exigem das autarquias e das fundações públicas, não devem elas comprovar que o patrimônio, a renda e os serviços que pretendem impor ao abrigo da imunidade estão vinculados às suas finalidades essenciais, não têm elas que comprovar como fato constitutivo do seu direito e atender ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal. Essa circunstância, senhores ministros, tem especial relevo no presente processo, em que a empresa, a companhia autora, não prova em momento algum que os veículos que ela quer pôr abaixo, sob a não incidência tributária, estão vinculados a qualquer atividade pública, não estão vinculados a serviço postal ou ao Correio Aéreo Nacional. E este fato, que é um fato constitutivo do direito à imunidade para os entes descentralizados, que deveria ser provado na forma do artigo 330 do Código de Processo Civil, tem uma circunstância, adquire uma relevância maior a partir de uma curiosa constatação. E a constatação que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos recolhe imposto de renda para a União Federal. As demonstrações financeiras que juntamos à contestação do exercício de 2003 e do exercício de 2007, senhor presidente, eu pedi ao secretário, deixei as demonstrações do ano 2007 da empresa brasileira de Correios e Telégrafos para uma eventual distribuição na bancada, se assim Vossa Excelência consentir. Fato notório, está inclusive acessível no site da Eletrobras, revelam que a empresa, a Companhia Federal, recolhe sim imposto de renda à União Federal e que esse imposto de renda vem subindo em função do acréscimo do lucro decorrente do exercício da atividade econômica. E esse fato por si, se não induz a uma nova reflexão sobre a conveniência de se estender às empresas públicas que se dizem prestadoras de serviço público à imunidade, pelo menos leva a uma constatação, e essa me parece inequívoca, é que a empresa ofere rendas de atividades outras, que não as atividades públicas, e que submete essas rendas à tributação do imposto de renda. Então, é imprescindível que, quando ela vem perante o Estado federado sustentar a sua imunidade, comprove que sua renda, seu patrimônio ou seus serviços estão vinculados às suas finalidades essenciais. Porque é bem possível que, se assim não fizer, os veículos que ficarão sob a imunidade serão utilizados na produção dessas rendas que ela própria submete ao imposto de renda federal. Senhores ministros, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos efetivamente desenvolve atividades econômicas. Nós sabemos que, além do serviço do Banco Postal, ela hoje é responsável pela entrega de mercadorias compradas pela internet nos sites das maiores empresas varejistas, participa de licitação para o transporte de mercadorias. E, realmente, é uma situação que causa perplexidade colocar atividades puramente comerciais, puramente mercantis ao abrigo da imunidade. E essa perplexidade é maior quando se vê que a empresa vem ao Supremo Tribunal Federal defender a imunidade recíproca
em detrimento de um Estado federado, quando se sabe que a imunidade recíproca é, na verdade, uma salvaguarda do princípio federativo. A perplexidade que se tem é grande, senhores ministros, diante dessa situação. Com essas breves considerações, senhores ministros, seja a luz de uma nova reflexão sobre a conveniência de se estender a imunidade às empresas públicas que se dizem prestadores de serviços públicos, e essa conveniência não se revela não somente no caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Empresas públicas estaduais e até companhias municipais certamente seguirão pretensões semelhantes. Mas seja em função de uma nova reflexão sobre o tema, seja pelo fato de que, neste processo, a empresa não comprovou que os bens que ela quer pôr a salvo, os veículos que ela quer pôr a salvo da tributação, estão vinculados às suas finalidades essenciais, o Estado do Rio de Janeiro pede seja julgado improcedente o pedido. Muito obrigado. Palavra com o ministro relator. Presidente, não há campo aqui para partirmos para a avançada teoria da despersonalização. Nós estamos diante de uma pessoa jurídica de direito privado, na espécie empresa pública, que não se confunde com a União. Há um outro aspecto que me leva a insistir na necessidade de estabelecer-se distinção. É que a incidência de tributo é a regra. A exceção é a imunidade. E, em se tratando de disciplina que está contida em preceito que encerra a exceção, a única interpretação possível é a estrita, não se podendo partir para a interpretação restritiva, um vício aí no jargão jurídico, nem tampouco para a interpretação ampliativa. O que nos vem do artigo 150 da Constituição Federal? Nos vem uma regra proibitiva de a União, estados e municípios, incluído, evidentemente, o Distrito Federal, a cobrarem reciprocamente tributos. A definição da imunidade prevista na linha A do inciso 6 do artigo 150 da Constituição Federal não decorre em si do objeto. É uma imunidade que diz respeito a pessoas jurídicas de direito público, não alcançando quer sociedade de empresa, a sociedade de economia mista, quer empresa pública. Mas há mais. No parágrafo 2º do artigo 173 da mesma Constituição Federal, pedagogicamente, está revelado que as empresas públicas, é o caso da EBCT, e as sociedades de economia mista não poderão, as empresas públicas e as sociedades, não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. E hoje nós sabemos e vamos definir isso de uma forma mais categórica quando concluirmos julgamento já iniciado, que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos atua no mercado fazendo, às vezes, da iniciativa privada propriamente dita. Ressaltou o ilustre procurador do Estado do Rio de Janeiro que ocorre uma situação até mesmo um tanto quanto esdrúxula. Não quer a empresa pagar, empresa que é pessoa jurídica de direito privado, o IPVA, mas a satisfaz
imposto devido à União e satisfaz também contribuições devidas à União. Presidente, continuo convencido e já temos a multiplicação de casos envolvendo pessoas jurídicas de direito privado na espécie empresa pública, alcançando a sustentação de imunidade, inclusive empresas públicas, estaduais e municipais. Mas continuo convencido de que não está a empresa brasileira de Correios e Telégrafos acobertada pela imunidade prevista na linha A do inciso 6 do artigo 150 da Constituição Federal, no que preceitua que a União, Estados e municípios não podem instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, com envolvimento, portanto, de pessoa jurídica de direito público. Eu concluo o voto julgando improcedente o pedido inicial. O gabinete relator julga improcedente. Ministro de Direito. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente ministro Marco Aurélio e vou fazer juntar para poder poupar o meu voto, o voto que proferi na ação originária 1959 do Rio Grande do Norte, em que também era autora a EBCT e tratava igualmente de IPVA. Nesse voto, ficando vencido o eminente ministro Marco Aurélio, a Corte, invocando precedentes anteriores, entendeu de julgar procedente a ação. Eu, então, estou seguindo essa orientação, que foi traçada pela Corte, peço vênia ao ministro Marco Aurélio, farei reproduzir no voto desta ação aquele que produzi na anterior e julgo procedente a ação civil originária. Ministra Carmen Lúcia. Também eu, senhor presidente, peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio, mas vou manter a mesma posição que já adotaram anteriormente, no precedente indicado pelo ministro Menezes de Direito e em outros, para julgar procedente a presente ação. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, desde as primeiras ações que foram submetidas a este plenário, eu já vinha manifestando uma certa intranquilidade, um certo inconformismo com essa imunidade que se estende a empresas que exercem práticas de natureza tipicamente comercial. E, no caso da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, embora parte de suas atividades correspondam efetivamente a um serviço público, existe uma outra parte, que é bastante considerável, que visa apenas o lucro, como se empresa privada fosse. E todos nós sabemos que esse serviço hoje da empresa brasileira de Correio e Telégrafos é franqueado. E, segundo se tem notícia, existem hoje quase 1.500 franquias desta empresa, distribuída por cerca de 500 municípios em todo o Brasil. Os argumentos do eminente relator realmente me deixam sensibilizado. Eu, nos meus pronunciamentos anteriores, eu votei sempre no sentido da divergência hora aberta em respeito a uma jurisprudência que vinha se consolidando. Mas os argumentos do eminente ministro Marco Aurélio realmente me parecem bastante contundentes, sobretudo em dois aspectos particularmente. Em primeiro lugar, Sua Excelência diz, e me parece com toda razão, que essa imunidade do artigo 150, inciso 2, a linha A, na verdade, ela se aplica a pessoas jurídicas de direito público, essencialmente. E, realmente, outro argumento que me parece bastante importante e me faz retroceder no meu posicionamento anterior
é o argumento invocado por Sua Excelência, que é aquele que diz respeito ao artigo 173, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, que está redigido da seguinte forma: as empresas públicas e a sociedade economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. São dois argumentos que me parecem extremamente importantes, que se aplicam como a luva data vênia ao caso sob análise. Portanto, eu peço vênia e, justificando o meu reposicionamento relativamente aos votos que anteriormente proferi, peço vênia divergência para acompanhar o eminente relator. Ministro Eros Grau. Senhor presidente, eu peço vênia, eu vou acompanhar o ministro Menezes Direito. Já quando se discutiu a questão de ordem, eu me manifestei sobre o tema e também estou verificando que no RE 328843 fiz o mesmo. Vou me permitir duas pequenas observações, evidentemente sem nenhuma intenção de debate, mas eu estou inteiramente convencido de que a Constituição brasileira, a Constituição do Brasil, ela trata da atividade econômica em sentido amplo em dois momentos. Em um momento, ela fala em serviço público, é basicamente o artigo 175. E quando ela fala no artigo 173, em atividade econômica, é a atividade econômica própria da empresa privada. Aquilo que na Constituição anterior aparecia no artigo 170 e era mencionado como o domínio econômico. Ou seja, a atividade econômica em sentido estrito está para o setor privado, assim como o serviço público está para o Estado. Do serviço público, trata o artigo 175. O serviço público pode ser prestado, será prestado pelo Estado ou por concessionário, permissionário, eu diria, o franqueado até. Mas o claro, para mim, o que é claro é que o artigo 173 se refere única e exclusivamente às empresas estatais que prestam, que empreendem, que exploram atividade econômica própria do setor privado. Ele não se aplica, nem o parágrafo 1º, nem o parágrafo 2º, se aplicam à empresa estatal, à empresa pública prestadora de serviço público. E a empresa brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa prestadora de serviço público, está lá no artigo 120, no artigo 21 da Constituição. A mim, parece que não há dúvida nenhuma com relação a esse ponto. Quer dizer, a não aplicação do parágrafo 2º do artigo 173 a uma empresa que presta serviço público, nos termos no regime do artigo 175. Por outro lado, me permite o ministro Lewandowski, a referência ao fato de que há franqueados, de forma nenhuma descaracteriza o serviço público. Se eu pensar na cidade de São Paulo, onde nós vivemos muito tempo, o ministro Lewandowski e eu, há uma empresa que deve ter outro nome hoje, que é a concessionária, mas chamava-se MTC, e que tinha uma série de franqueados, que permitia a outras empresas a prestação do serviço. A Aviação Santa Fé, Aviação Colônia, Aviação isso e mais aquilo, que são como que franqueados, sem que isso absolutamente descaracterize o serviço público, que no caso do Correio Aéreo Nacional é serviço público por definição constitucional. Aquilo que diz o professor Celso Antônio Madeira de Mello, fazendo distinção entre o que é porque é e aquilo que, além de ser porque é ou que não é, passa a ser por definição constitucional. Então, me perdoe essa minha ênfase, mas absolutamente sem nenhuma intenção de polemizar, única e exclusivamente para afirmar a minha convicção, eu peço vênia para acompanhar o voto do ministro Menezes Direito. Ministro Eros Grau, eu parabenizo Vossa Excelência pelo brilhante voto, pela opinião firme que enunciou.
Apenas queria manifestar a minha estranheza, ou a minha perplexidade, melhor dizendo, de que seja possível concedermos imunidade a quase 1.500 franqueadas à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, para que elas exerçam serviços de courrier, de transporte, de malotes especiais. Realmente nós estamos concedendo, nós estamos terceirizando esta imunidade que consta da Constituição, quer dizer, para exatamente acobertar uma atividade, a meu juízo, sobretudo no que tange as franqueadas, de caráter nitidamente privado e nitidamente comercial. Todos os seus veículos estão isentos de PVA e suas atividades estariam isentas dos impostos dos demais entes federados. Isso me causa uma perplexidade e essa é uma das razões pelas quais eu retrocedi no meu posicionamento anterior. Todo respeito. Mas a pergunta é se a imunidade alcança os veículos dos franqueados. Esse é o problema. Os franqueados. Acho que não alcança. Essa é atividade econômica. Não alcança, são só os veículos da empresa do Correio, não dos franqueados. Exatamente. Eu tenho inúmeras vezes. É esse? O pedido da empresa brasileira de Correio. Só os delas. Só os delas. Só os delas. Os franqueados são terceiros no caso. Claro. Eu tenho, senhor presidente, algumas vezes eu tenho ficado perplexo diante de determinados casos que eu devo julgar e eu penso comigo mesmo, puxa, mas se eu fosse fazer justiça eu faria diferente, mas eu não seria leal à Constituição se eu fizesse como eu gostaria que fosse. Eu faço como me manda fazer a minha compreensão. A minha Todos compreensão. nós. Certamente não é a compreensão mais correta, mas é a minha compreensão da Constituição. Todos nós, né? Todos nós, mas é óbvio, todos nós somos assim. Somos A minha militantes da leitura é que as Constituição. franqueadas, pelo menos as franqueadas, não estão compreendidas nessa imunidade. Isso precisa ficar claro, penso eu. Eu acho, ministro Lewandowski, que a jurisprudência do Supremo já esclarece isso. O tribunal tem toda uma linhagem de jurisprudência em que ficou assentado que a imunidade tributária não aproveita a entidades privadas que exerçam atividades econômicas. Mas isso é importante que se frise. Isso Pois é, mas isso não está sendo discutido aqui. Salvo melhor O juízo. eminente procurador-geral acaba de reler a petição inicial dos veículos próprios. Pois é. O que eu acho que... O ministro Lewandowski pede que fique assentado isso, né, na decisão. Eu, sem dúvida, eu acho que nós temos que levar em consideração a natureza, digamos assim, anfibológica da ECT. Ela exerce, de um lado, atividades típicas de Estado, ela é executora de um monopólio estatal, mas, sem sombra de dúvida, ela exerce, por outro lado, atividades econômicas. Ela tem, inclusive, um banco, não é? Então, eu acho que é importante que o ente tributante faça essa distinção no momento de exercer o seu poder tributário. Saber exatamente sobre que tipo de materialidade, que tipo de atividade estará incidindo a tributação. Não é? Mas, no caso, ao que me parece, trata-se de veículos afetados ao serviço postal. Se se trata de veículos afetados ao serviço postal, não há dúvida que a imunidade se aplica. Esclarecimento em matéria de fato, senhor presidente. Eminente relator? Assim, presidente, sempre pronto a ouvir os esclarecimento senhores advogados. O esclarecimento em matéria de fato é que não há, efetivamente, nenhuma indicação de que esses veículos que ela quer pôr a salvo da tributação são veículos afetados ao serviço postal. Não há esta prova. Para ser fiel, senhor presidente, a única alegação é de que os veículos são meios para a execução do serviço postal, mas também podem ser meios para outras atividades. E o esclarecimento de matéria de fato. As rendas que a ECT também submete ao imposto de renda federal são rendas próprias.
É preciso discriminar. Então. Com relação à renda, eu não vejo. Fiscalização. A renda. Fará um exame disso. É, claro. Isso há de ser esclarecido lá, junto ao ente tributante. Então, meu voto é pela, eu julgo parcialmente procedente. Julgo parcialmente porque eu abro a possibilidade de o ente tributante fazer essa triagem entre o que é afetado ao serviço eminentemente postal e o que é atividade econômica. Ministro Joaquim, eu apenas faço uma ponderação a Vossa Excelência relativamente à natureza desse tributo de que se cogita nos autos. O IPVA, ele é atribuído o seu débito a quem é proprietário do veículo. Então, e, no caso, proprietária é a Empresa Brasileira de Correios que é uma empresa estatal federal. Pois é, como ela vai utilizar esse veículo não faz parte da hipótese de incidência tributária. Eu disse, é onde eu usei esse palavrão. É uma empresa estatal, porém, de natureza anfibológica. Não é? Ora, ela atua como empresa estatal, ora, ela opera como uma empresa privada. E, ao atuar como empresa privada, eu acho que ela tem que se submeter às regras do direito tributário. Procedência parcial. Ministério Inglês, total. Perdão, ministro Carlos Brito, perdão. Não, perdão. Quando da primeira discussão das ACOs 1034 e 765, eu avancei o meu ponto de vista, pedindo vênia ao ministro relator Marco Aurélio para acompanhar a divergência então iniciada pelo ministro Joaquim Barbosa e seguida pelo ministro Eros Grau. E eu disse o seguinte, em outras, não literalmente, que a Constituição, intencionalmente, não por acaso, separou a atividade dos Correios e Telégrafos dos próprios serviços públicos. Ou seja, no inciso 10 do seu artigo 21, a Constituição disse competir à União manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. No inciso 10, a Constituição, em apartado, em separado, disse que competia à União manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Já no inciso 11, no inciso 12, a Constituição passa a cuidar de serviços públicos também próprios da União. Mas a Constituição fez questão de separar os serviços que são próprios dos Correios, olha, manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Destacou a Constituição para prestigiar, para conferir à atividade um tratamento, ainda que anfibológico, ainda que heterodoxo, ministro Joaquim, um tratamento diferenciado, superlativo, favorecido. Vejam que quando a Constituição fala de manter no artigo 21, em outras passagens do artigo 21, o faz para se referir a atividades. Primeiramente, atividades que são próprias da União. Se são próprias da União, não são próprias da atividade econômica, não são próprias do setor privado da economia. O que é próprio da União está retirado do mundo dos negócios, tipicamente privados. Então, quando a Constituição usa do verbo manter, primeiramente é para dizer que esse tipo de atividade é própria da União, é o próprio, o tipo. Segundo, manter é o que não pode deixar de ser prestado, é o que não pode sofrer solução de continuidade. Então, daí a razão do destaque conferido a essa atividade. Nada obriga que, à luz da Constituição, por ela própria, nada obriga que a União preste esse ou aquele serviço, mas tem que prestar o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Todas as vezes que a Constituição fala de manter, vejam a importância do tema. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais.
né? Manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Manter o Poder Judiciário. Olha, manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos territórios. Organizar e manter a Polícia Civil também do Distrito Federal e dos territórios. Então, à época, eu me manifestei exatamente nessa linha de reconhecer ao Correio e ao Serviço Postal, ao Correio Aéreo Nacional e ao Serviço Postal, uma natureza jurídica peculiar. Por isso que o ministro Joaquim Barbosa está chamando de anfibológica. Eu não chamaria de anfibológica porque eu excluo da natureza dessa atividade a de caráter econômico. Aliás, o ministro Eros Grau fez isso, excluindo do âmbito de incidência do artigo 73, parágrafo 2º, 173, parágrafo 2º, as atividades em causa. Então, o regime jurídico é peculiar, é de natureza constitucional. Por outro lado, é certo que a Constituição confere a imunidade tributária aos entes federados, não é, quanto ao seu patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Mas essa extensão para a empresa de Correios é natural, porque compete à União manter. Então, é um serviço da União, próprio dela, que não pode deixar de ser prestado, caracterizado pela sua absoluta necessidade. Então, a União, ao organizar uma empresa para esse fim, está como que reconhecendo a esse serviço uma longa manus, um prolongamento necessário dela, União. Daí o destaque, Correios Aéreos. Mais ainda, esse tratamento em separado se explica porque pela atividade, sobretudo pela atividade de serviços postais, vários princípios constitucionais de proa são realizados. Por exemplo, a preservação do sigilo da correspondência, que é de lastro constitucional. A privacidade. A correspondência não pode ser violada para assegurar a privacidade dos missivistas. A comunicação que se dá entre pessoas por efeito da correspondência, notadamente epistolar. A integração em caráter nacional. Os Correios mantêm esse valor fundamental da integração nacional. E o ministro Peluso chegou a dizer, na discussão, que graças a essa integração é que se realiza o valor da coesão nacional. Vejam quantos valores constitucionais gravitam na órbita dessa atividade, veiculada pela Constituição no inciso 10 do artigo 21. E fui além. Reconhecer em favor da empresa a imunidade recíproca do imposto é contribuir para a modicidade da contraprestação financeira dos usuários. Ou seja, desonerado desse tributo, pré-excluída desse tributo, de qualquer imposto, pré-excluída de qualquer imposto, inclusive do imposto de renda, que pode ser objeto de questionamento. A empresa tem custos menores, né, e pode, evidentemente, prestar um serviço postal módico a quem mais necessita da empresa. Quem é que mais necessita da empresa? São os carentes economicamente. Por isso que a ministra Carmen Lúcia, certa feita, disse o seguinte, deixa eu ver se eu resgato aqui um texto da ministra Carmen Lúcia. A EBTC presta serviços e cobra para que a dona Joana, lá do Morro, possa receber cartas como o milionário da Paulista. Então, a imunidade passa a se traduzir na possibilidade de um custo menor, de modicidade das tarifas, atendendo, portanto, às comunicações de pessoas
mais pobres dos estratos sociais brasileiros. No caso, nós estávamos discutindo a imunidade no que tangia a frota de veículos automotores. Eu não sei se, nesse caso, basicamente, ainda é isso. Em suma, senhor presidente, eu entendo que o que se pode questionar é o franqueamento, é o recolhimento do imposto de renda, é a contribuição social sobre lucro líquido da empresa. Isso tudo pode ser objeto de questionamento. Agora, que isso não sirva de pretexto para deixar de reconhecer à empresa a imunidade de imposto, que me parece defluir diretamente da Constituição à luz dessas considerações que o ministro Menezes Direito fez, que a ministra Carmen Lúcia, o ministro Eros, etc. Enfim, eu tenho a dizer o seguinte, ainda na linha do voto do ministro Eros Grau. Quando uma empresa tipo Correio, organizada sob forma de empresa pública, obtém lucro, ela o faz enquanto meio, diferentemente das empresas privadas. As empresas privadas, exploradoras de atividade econômica, fazem do lucro um fim. Então, a empresa vende bem, presta serviços, faz a intermediação de negócios para obter o lucro. Ao passo que esse tipo de empresa não, obtém o lucro, busca o lucro para continuar prestando a atividade. Daí porque esses lucros são necessariamente revertidos em prol da atividade. A atividade é afetada, segundo a Constituição, e o lucro também é afetado, porque o lucro deixa de ser um meio, deixa de ser um fim e passa a ser um meio. O fim é a prestação de uma atividade que, por expressa qualificação constitucional, não pode deixar de ser mantida, não pode deixar de ser prestada. Por isso, eu também julgo procedente a ação. Também eu, senhor presidente, convênia do eminente relator, acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Menezes Direito. Eu também peço vênia ao eminente ministro relator, acompanho o voto do ministro Menezes Direito, dos demais ministros que o secundaram, e faço apenas duas observações. É preciso realmente distinguir a questão do IPVA diante do fato de que se trata de uma empresa estatal pertencente da União que está, no caso, como a União, prestando um serviço público. E onde, evidentemente, não se pode estabelecer a priori, nem, a meu ver, empiricamente, nenhuma distensão quanto à propriedade dos bens, porque se todos os bens forem subtraídos da empresa, ela, evidentemente, não poderá desempenhar, pelo menos a contento, a prestação do serviço público que lhe é cometida. E o segundo é outra questão completamente diferente, é a possibilidade de tributação das suas rendas, que não tem nada a ver com imunidade recíproca, nada. Não há reciprocidade de coisa alguma, porque a União simplesmente tributando bens supostamente de empresas estatais da própria União, o que não tem nada a ver com a imunidade recíproca de que trata a causa. E, em segundo lugar, como me anotou aqui o eminente procurador-geral, segundo o próprio balancete, entre os impostos, entre as rendas tributadas pelo imposto de renda, estão as oriundas de aplicações financeiras, que evidentemente não tem nada a ver em si com a prestação de serviço público, e, em segundo lugar, também com as verbas retidas dos empregados. A petita dos empregados. Mas a ministra Hélia havia observado aqui, lateralmente. Isso. Então, eu acompanho inteiramente a divergência com a vênia do eminente relator, do eminente Ricardo Lewandowski, e proclamo o resultado. Julgaram procedente a ação contra os votos dos ministros Marco Aurélio, relator original, e Ricardo Lewandowski, que a julgavam improcedente, e do ministro Joaquim Barbosa, que a julgava procedente em parte. Acordo com o ministro Menezes Direito. Outro feito com sustentação oral. Reclamação 4.311 do Distrito Federal, relator ministro Joaquim Barbosa, que é reclamante a União. Reclamado ao relator do recurso especial 415.601 do Superior Tribunal de Justiça.
O eminente relator está com a palavra. Presidente, cuida-se de reclamação ajuizada pela União em face de decisão do relator do RESP 415.691 do STJ. Segundo a inicial, o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Simprofaz, ajuizou mandado de segurança a fim de garantir a seus membros o direito a 60 dias de férias. A segurança foi concedida, tendo sido reformada posteriormente por decisão do Tribunal Regional da Primeira Região. Finalmente, em grau de recurso especial, o sindicato logrou ver garantido aos procuradores que já integravam a carreira no momento da impetração o direito a 60 dias de férias. Visando a executar a decisão, o Simprofaz peticionou ao relator do recurso especial com o objetivo de fazer valer a decisão e ver reconhecido o direito à conversão do período de férias em pecúnia. Embora inicialmente indeferido, o pedido foi posteriormente acolhido a fim de que fosse determinada, para usar as palavras da inicial, aspas, a imediata marcação das férias pretéritas e futuras aos procuradores da Fazenda Nacional, assim como a conversão das férias em pecúnia aos substituídos que expressamente optem pelo recebimento. Fecha aspas. Argumenta a União que a decisão do relator do recurso especial viola o que decidido por esta Corte por ocasião do julgamento da ADC 4, na medida em que teria exigido o pagamento imediato de vantagens pecuniárias. Por considerar preenchidos os pressupostos necessários, eu decidi conceder a medida liminar para suspender in totum os efeitos da decisão reclamada. Contra a decisão que concedeu a liminar, interpôs o Simprofaz agravo regimental, argumentando basicamente, primeiro, ter havido julgamento extra e ultra petita, pois, enquanto a liminar teria suspendido in totum os efeitos da decisão reclamada, a reclamante teria apenas se insurgido contra a conversão das férias em pecúnia. Segundo, impossibilidade de consideração de que a decisão reclamada promoveu antecipação de tutela, pois teria ela apenas a função de dar cumprimento à decisão mandamental, a fim de executá-la. Terceiro, ainda que houvesse ocorrido a antecipação de tutela na decisão reclamada, não seria vedada a sua concessão pela inexistência, no caso, de reclassificação, equiparação de servidores públicos, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias. Quarto, a decisão reclamada não teria sido objeto de recurso por parte da reclamante. Foram prestadas informações. O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo regimental, pela falta de procuração nos autos do advogado subscritor do recurso. No mérito, citando decisões desta Corte, manifesta-se pelo desprovimento do agravo ao argumento de que teria ocorrido, de fato, violação ao que decidido na ADC 4. Após a decisão que concedeu a liminar, o Simprofaz ingressou com ação cautelar, visando atribuir efeito suspensivo ao agravo regimental interposto na presente reclamação. Os argumentos trazidos foram basicamente os mesmos dispostos na peça de agravo regimental na reclamação. Por persistir no entendimento da necessidade de se manter a medida cautelar concedida na reclamação, eu neguei o citado pedido de concessão de efeito suspensivo. Da negativa adveio outro agravo regimental em que o requerente, além de repisar os argumentos já expostos, sustentou que não havia prevenção no caso para o julgamento da ação cautelar. Abri vista à parte requerida para que se manifestasse na ação cautelar. A União rebate os argumentos da requerente e reitera que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, objeto da reclamação, violou, sim, a autoridade da decisão desta Corte na ADC. Por último, ressalto que nos autos da reclamação eu determinei que o Simprofaz apresentasse procuração em virtude do agravo regimental interposto. A providência foi atendida. É o relatório, senhor presidente.
Pelo interessado, o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, falará o doutor Claudinei José Fiore Teixeira. Boa tarde, senhores ministros, senhor presidente, senhoras ministras, senhor procurador da República. Trata-se de reclamação aviada pela União por conta de decisão monocrática do relator de um recurso especial após o julgamento de mérito de um recurso especial em mandado de segurança. Eu peço o vênia para ler o tópico da ementa concernente ao caso. Organização e funcionamento da Advocacia Geral da União, matéria reservada à lei complementar, impossibilidade de revogação por norma submetida ao procedimento ordinário, a saber, MP número tal, convertida na lei tal. Vigência das normas que conferem 60 dias de férias por ano aos procuradores da Fazenda Nacional que já integravam a carreira. Decisão de mérito em mandado de segurança. Caráter mandamental. O interessado, impetrante, requer o cumprimento da decisão, ou seja, a marcação de férias para gozo dos senhores procuradores da Fazenda Nacional. E o que é feito? Individualmente, os procuradores se dirigem às respectivas chefias e pleiteiam o gozo de férias, tanto atuais como pretéritas, garantidas pela decisão de caráter mandamental. A chefia responde aos procuradores da impossibilidade de gozo imediato dessas férias, dado a necessidade de serviço e dado o número insuficiente de procuradores, à época, 2005, per capita, desenvolvendo a atividade em quase 10 mil processos. Inclusive, a própria administração, as chefias, que sugeriram ao relator que dita determinação fosse convertida em pecúnia, em face da impossibilidade desse gozo de férias. E foi exatamente o que foi pleiteado ao relator, que os procuradores que tivessem essas férias, esse gozo de férias indeferido, que fossem indenizados em pecúnia. E os que insistissem, que realmente insistissem no gozo de férias, que fosse feita efetivamente a marcação, que nada mais era do que o cumprimento da decisão mandamental de mérito que foi proferida pela unanimidade da 6ª turma do STJ. Certo? Bem, o relator deferiu essa determinação de conversão em pecúnia em marcação de férias e dessa decisão que deu ensejo à presente reclamação. Bem, em primeiro lugar, o interessado afirma que não existe cabimento a essa reclamação. E não existe por quê? A União, a reclamante, não interpôs o recurso cabível da decisão interlocutória, essa monocrática, que deferiu a conversão em pecúnia. Não recorreu de tal decisão, recurso próprio, o agravo regimental. E com relação a essa afirmação, nós precisamos juntar a certidão, que se encontra acostada aos memoriais que foram distribuídos a Vossa Excelência, e que diz: retifico finalmente que não foi interposto o recurso da decisão de folha 794, que determinou a marcação de férias e conversão em pecúnia, itens C e D do pedido de folhas tais. Ou seja, é pacífico na Corte que a reclamação não é sucedâneo de recurso. Existe o recurso próprio, o agravo regimental, definido tanto no regimento interno da Corte, do SCJ, como no próprio artigo 545 do Código de Processo Civil. Dessa forma, com a devida vênia, entende que se aplica a súmula 734 dessa Corte, que, uma vez transitada em julgado, não caberia a reclamação. E não se diga também que a presente reclamação suspenderia eventual prazo
para aquele recurso de agravo. Porque a União foi intimada dessa decisão no dia 18 de abril de 2006. 18 de abril de 2006, seu prazo para o agravo regimental venceu 28/4, e a decisão que suspende aqui, aquela proferida pelo relator, é de 4 de maio de 2006. Portanto, com a devida vênia, não existe cabimento na reclamação. Por outro lado, quanto ao mérito, a mesma não fere a decisão dessa Corte, proferida na ADC número 4, com relação ao parágrafo 1º da Lei 9494 de 97. Porque não se trata de antecipação de tutela, não se trata de medida liminar concedida em mandado de segurança. Se trata, sim, do cumprimento de uma ação mandamental, cujo mérito foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão de caráter mandamental, portanto, não caberia a reclamação. Com relação a isso, peço vênia para citar também um precedente do eminente ministro Sepúlveda Pertence, na reclamação 1459. A ação declaratória de constitucionalidade 4 examinou a hipótese de tutela antecipada. Se há sentença de mérito contra ou a favor da Fazenda Pública, não há o que preservar pela via da reclamação. A sentença de mérito prejudica a reclamação, que se fundamenta na afronta à decisão da ADC número 4. Finalmente, excelências, ainda com relação à eventual ofensa à decisão da Corte na ADC número 4, trata-se de indenização, de pagamento de férias, e não sobre equiparação de servidor, concessão de aumento, extensão de vantagem, que foi efetivamente a decisão que encerra exceção tomada pela Corte na ADC número 4. Finalmente, com relação ao pedido, houve julgamento extra petita na concessão da liminar, posto que a reclamação cinge-se ao conversão das férias em pecúnia, ao pagamento, e a decisão liminar abarcou toda a decisão, suspendendo, inclusive, a concessão e marcação das férias, que seria apenas o cumprimento do comando da ação mandamental. Portanto, também no mérito, essa reclamação improcede. O sindicato agradece a atenção de Vossas Excelências e espera a improcedência da presente reclamação. Muito obrigado. Palavra ao eminente relator. Senhor presidente, por razão de economia, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que nós não julgaremos aqui o mérito do processo que foi ajuizado lá, que tramita no STJ. Ou seja, não vamos decidir se os procuradores da Fazenda têm ou não direito a 60 dias de férias. Não é disso que se cuida aqui. Por razão de economia processual, eu trago a julgamento o mérito da reclamação, o que significará também o julgamento do agravo regimental. Ademais, como determinei o apensamento da ação cautelar, que visa a atribuição de efeito suspensivo ao agravo regimental interposto na reclamação, o presente julgamento também abrangerá esta ação cautelar. Analiso inicialmente os argumentos preliminares lançados pelo Simprofaz em sua peça de agravo. O sindicato sustenta que a decisão que proferi liminarmente seria ultra e extra petita, uma vez que suspendeu in totum a decisão reclamada, ao passo que a União apenas teria se insurgido contra a conversão das férias em pecúnia. O argumento é completamente inconsistente. Data vênia. A inicial da União é clara, ao dispor o seguinte: requer a União, ab início, nos termos do artigo 14, inciso 2º da Lei 8.038, seja suspensa a decisão reclamada.
proferida pelo ministro relator do RESP número tal, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Vê-se, portanto, que literalmente requereu à União a suspensão da decisão reclamada, o que significa que pretendia vê-la suspensa no todo e não em parte. E o todo consistia na determinação tanto de a administração marcar férias e, quando fosse o caso, transformá-las em pecúnia. Rejeito, portanto, o argumento. Também defende o sindicato que a presente reclamação não poderia prosseguir em virtude de a União não ter manejado recurso contra a decisão reclamada. Também este argumento não merece amparo. Dos autos consta cópia de ofício, datado de 19 de abril de 2006, enviado ao coordenador de recursos humanos do Ministério da Fazenda para cumprimento da decisão ora reclamada. Ainda que se considere a simples data do recebimento do ofício pela autoridade administrativa, não se poderia levar em consideração o argumento do sindicato. Com efeito, o ofício foi recebido no dia 20 de abril de 2006. Por sua vez, a presente reclamação foi protocolada no mesmo dia, 20 de abril de 2006. Ora, esta Corte já teve oportunidade de afirmar, em especial na reclamação 509, relator ministro Sepúlveda pertence, que o trânsito em julgado da decisão reclamada deve ter ocorrido antes do ajuizamento da reclamação e não após este. Ou seja, ainda que se admita que a decisão reclamada era recorrível, o ajuizamento da reclamação não aconteceu após o seu trânsito em julgado, mas no mesmo dia em que a União foi oficiada, foi notificada, a fim de cumpri-la. Desse modo, também rejeito este argumento. Ainda sustenta o Simprofaz que não ocorreria prevenção no julgamento da ação cautelar 1230, cujo apensamento apresente de reclamação eu determinei e que pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo regimental interposto nesta reclamação. Parece uma questão de lógica que o ministro que apreciou o agravo regimental também seja competente para apreciar a ação cautelar em que se busca conferir efeito suspensivo ao recurso. Até porque tal pedido de efeito suspensivo poderia certamente ocorrer nos autos da própria reclamação. Afora isso, o artigo 71 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao prescrever que os embargos declaratórios e as questões incidentes terão como relator ou do processo principal, dá a exata medida do que aqui é afirmado, no sentido da existência de prevenção. Refuto, portanto, também esse argumento. Por último, rejeito a preliminar suscitada no parecer do Ministério Público Federal, no sentido de que o agravo regimental do sindicato não deveria ser conhecido por falta de procuração específica. Tal vício, acaso existente, já foi sanado pela apresentação pelo sindicato da procuração, como já informado no relatório. Quanto ao mérito, senhor presidente, o tema ora trazido gira em torno unicamente de saber se a decisão do relator do RESP viola a autoridade do julgamento desta Corte na ADC 4. Não está em discussão o fundo da questão, como eu já afirmei. Reproduzo aqui o teor da decisão reclamada. Aspas. Por ora, defiro o requerido às folhas 775, a linha C e D, as antecedentes ficando para apreciação oportuna, após eventual manifestação administrativa. Fecha aspas. Por sua vez, os pedidos constantes das citadas alíneas C e D foram assim formulados. A linha C. Determinação da imediata marcação das férias pretéritas e futuras aos substituídos que assim requisitarem. D. Conversão das férias em pecúnia aos substituídos cujo pedido de concessão de férias foi indeferido e que expressamente optem pelo recebimento. Como o próprio Simprofaz sustenta, a decisão ora reclamada buscava precisamente executar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial que versava sobre a existência do direito de 60 dias de férias dos procuradores da Fazenda Nacional. Cumpre saber qual tipo de execução a decisão reclamada estava dando ao acórdão no recurso especial.
Como lembram as informações prestadas pelo STJ na presente reclamação, a União ajuizou o recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o recurso especial. Ora, essa informação é essencial para o deslinde da questão, pois ela demonstra que o acórdão proferido no recurso especial ainda não transitou em julgado. É bem verdade que também, como assinalam as informações, aspas, no decorrer desta sucessão de atos, foi devolvido o prazo para a União opor embargos declaratórios do acórdão que julgou o recurso especial, em razão de o ilustre relator ter entendido que houve obstáculo à União para retirar os autos em carga. Dessa decisão, houve agravo regimental pelo sindicato, que restou não conhecido. Foram ainda opostos embargos declaratórios que restaram rejeitados. Dessa decisão, foram novamente opostos embargos declaratórios pelo sindicato, razão pela qual o recurso especial encontra-se concluso em meu gabinete. Fecha aspas, informação prestada pelo STJ. Ou seja, antes de ingressar com o recurso extraordinário, a União ajuizou embargos de declaração contra o acórdão proferido no recurso especial. O ajuizamento desses embargos de declaração somente foi possível por ter o relator reaberto em favor da União o prazo recursal, por constatar que a União havia sido obstaculizada no seu propósito de ter vista do processo. Tal decisão foi confirmada no julgamento de agravo regimental contra ela interposto e ainda no julgamento dos embargos de declaração ao acórdão que julgou o agravo regimental. O fato é que todas essas informações não alteram a constatação de ausência de trânsito em julgado. Ou seja, o que importa é que, quando proferida a decisão reclamada, ainda não havia certidão de trânsito em julgado do recurso especial. Assim, diante desse quadro, o que se observa facilmente é que a decisão reclamada nada mais é do que uma execução provisória do acórdão exarado no recurso especial. O caráter de provisoriedade da execução decorre justamente do fato de que o acórdão no recurso especial não ter ainda transitado em julgado. Daí poder claramente ser considerada como antecipação de tutela. E a execução provisória contra a Fazenda Pública em situações que envolvam concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, o que acontece nitidamente no caso, é, sim, hipótese abrangida pela decisão proferida pela Corte na ADC 4. Vale transcrever, por oportuno, trecho da tantas vezes citada decisão do ministro Celso de Mello na PET 1402, por expor de maneira clara e didática as situações que configuram concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública abrangida pela ADC4. Disse o ministro Celso de Mello, aspas, B. Inibe a prolação por qualquer juiz ou tribunal de ato decisório sobre pedido de antecipação de tutela que, deduzido contra a Fazenda Pública, tenha por pressuposto a questão específica da constitucionalidade ou não da norma inscrita no artigo 1º da Lei 9.494. D. Estende-se às antecipações de tutela ainda não executadas, qualquer que tenha sido o momento da prolação do respectivo ato decisório. Digo eu, uma decisão que permite a execução de um julgado não transitado em julgado, ainda que pelo STJ, insere-se na vedação disposta no artigo 1º da Lei 9.494. Tal dispositivo manda aplicar à tutela antecipada o artigo 5º, com seu parágrafo único, da Lei 4.348 de 64, que diz esse artigo 5º. Não será concedida a medida liminar de mandados de segurança impetrados visando a reclassificação ou equiparação de servidores públicos ou a concessão de aumento ou extensão de vantagens. Parágrafo único. Os mandados de segurança a que se refere este artigo serão executados depois de transitada em julgado a respectiva sentença.
É preciso lembrar que a medida judicial originalmente utilizada pelo Simprofaz para garantir o direito posteriormente confirmado pelo acórdão do STJ em recurso especial foi exatamente um mandado de segurança. Nesse ponto, não há como acolher o argumento do sindicato de que o ato reclamado não é rigorosamente uma tutela antecipada, mas sim uma medida executória ou um ato que decorre da força mandamental do acórdão no recurso especial. Ora, o nome aqui é pouco importante. O que de fato é importante saber é que uma tutela específica, a pretensão do Simprofaz de ver reconhecido o direito de 60 dias de férias aos procuradores da Fazenda e a consequente possibilidade de conversão das férias em pecúnia, foi concedida de maneira antecipada antes do trânsito em julgado do acórdão do STJ. Com essas considerações, senhor presidente, eu julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada no que determinou a fruição de férias de 60 dias pelos procuradores da Fazenda, com as consequências financeiras daí decorrentes, antes do trânsito em julgado do acórdão proferido naquele tribunal. Julgo prejudicado o agravo regimental interposto na presente reclamação, bem como a ação cautelar 1230 apensa a estes autos. É como voto. Só um pedido de esclarecimento, ministro relator. Vossa Excelência, a decisão impugnada foi proferida depois de prolatado o acordo no recurso especial? Prolatado o acordo no recurso especial, o sindicato ingressou lá com o pedido e o relator mandou executar. A União imediatamente ingressou com essa reclamação. Sim. Esse acordo transitou em julgado? Ainda não. Ainda não. Porque há recurso extraordinário. É o extraordinário? Não. Mas o problema todo é que esses recursos não têm efeito suspensivo. Mas, em todo caso, vamos colher os votos. Ministro Menezes de Direito. Parece que o ministro relator deferiu a liminar, né? Eu deferi a liminar, porque eu acho que tem que aguardar o trânsito. É que há uma decisão que deve surtir efeitos e que está sujeita a um recurso sem efeito suspensivo. Ela pode, eventualmente, ser executada, embora provisoriamente. É diferente de uma concessão de liminar. Uma matéria de fato. Houve decisão de mérito, porém não transitada em julgado. Não transitada. Agora, não sei a que rumo levou o recurso extraordinário. Ou há recurso extraordinário ou já transitou em julgado. A hipótese mais grave é que, eventualmente, tenha sido atacado por recurso extraordinário. Se não há referência à concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, essa decisão é uma decisão executável, embora provisoriamente. E o que o ministro relator teria feito é simplesmente mandar executar provisoriamente. Eu penso que a execução provisória, mesmo em circunstâncias como essa, fere o que decidido na DC4. Nessas matérias, ou seja, concessão de vantagens a servidor público. Mas aí não há mais antecipação de tutela, ministro. É execução de uma decisão de mérito. Isso não é mais antecipação de tutela. A hipótese que trata a decisão invocada como afrontada é aquela que diz respeito às antecipações de tutelas ou tutelas provisórias. Aí não, é execução provisória de julgamento de mérito. Em todo caso, vamos ouvir os demais ministros. Ministro Menezes de Direito. Eu também estou entendendo, em princípio, como o ministro Joaquim Barbosa, no sentido de que a DC4 ela determina a suspensão do pagamento de qualquer vantagem pecuniária em termos de antecipação de tutela. E o eminente ministro Joaquim Barbosa pôs a decisão proferida pelo relator no recurso extraordinário no mesmo plano da antecipação de tutela. Vossa Excelência está levantando agora, arguindo agora, a questão da execução provisória, no sentido de que essa decisão não seria uma antecipação de tutela, mas sim seria uma execução provisória. Até porque o tribunal já não podia antecipar coisa nenhuma. O tribunal exauriu a competência dele julgando o recurso. O recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo. Eu tenho a sensação de que esse é um fundamento extremamente relevante. Então, diante da relevância do fundamento, eu vou pedir vista dos autos para examinar a matéria. Tribunal está de acordo. Então, vamos aguardar o voto do ministro Direito. O resultado do julgamento por hora é: após o voto do relator, que julgava procedente a reclamação e prejudicados o agravo regimental e a ação cautelar, deu vista o ministro Menezes de Leite. Deixa eu aqui, só para... Ainda temos mais um feito com sustentação oral. Execução nós temos que atender contra a aí Fazenda Pública. a doutora que está presente aí faz Então, tempo. o caso é de execução provisória contra a Fazenda Pública. Quando fazer execução fazenda. Exaurir o objeto, inclusive, que é um dos itens. Não, sem dúvida. O poder público não concede férias. Não, mas Há aí necessidade de impetração de mandado de segurança. Não, mas é as férias em 60 dias. Não, isso não é a regra, ministro. Absolutamente. Isso não é a Eles regra. querem Aliás, férias- o próprio procurador foi taxativo ao dizer, naquele Querem- tempo, daquele Eles jeito, querem a a administração não pôde. Conversão em pecúnia. Bem, então, mais o último feito que nós temos que atender aí a presença da doutora Grace. Reclamação 5.758 de São Paulo, que a relatora, a ministra Carmen Lúcia, reclamante é a União. Qual que é? Reclamação 5.758. Vossa Excelência relatora, reclamante é a União e reclamado o juízo do trabalho de São Paulo. Você está com a palavra. Pessoal, vou encontrá-la. Lulu Santos. Presidente, são duas com o mesmo objeto. Se a Fazenda não se importasse, Vossa Excelência pudesse chamar as duas. Quais são as duas? 6.428, também a União, como reclamante, é rigorosamente o mesmo caso, e a 5758. 6428. Sim, e a que Vossa Excelência acaba de proclamar. São as duas. 5758, de apregoar. São idênticas, eu vou fazer, inclusive, se a União permitir. Então, fica incluído no julgamento a reclamação 6428 de São Paulo, que qual Vossa Excelência é relatora, e da qual também a União é reclamante e reclamado o juízo do trabalho, só que no caso da segunda vara. Sim. Vossa Excelência está com a palavra para ambos os casos. Presidente, como vai haver sustentação, eu vou simplificar. Nos dois casos, a União ajuiza a presente reclamação contra juízo. No caso da 6428, contra o juízo da segunda vara de trabalho de Sorocaba, e no caso da 5758, contra o juízo da sétima vara do trabalho de São Paulo. Os respectivos juízos não teriam recebido embargos à execução opostos pela União. E a União alega, então, ofensa ao que decidido na ação declaratória de constitucionalidade número 11, ainda em sede de cautelar. Nestes dois casos, os interessados nessas reclamações ajuizaram reclamação trabalhista contra a Rede Ferroviária Federal, tendo curso nos juízes que acabo de enunciar. Houve oposição de embargos à execução, que foram rejeitados, ao argumento de que teria havido intempestividade. O que a União alega é que não seriam intempestivos, rigorosamente, porque, nos termos do artigo 1º-B da Lei 94/94, foi estabelecido o prazo de 30 dias nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. E, portanto, não teria havido, neste caso, descumprimento da ação declaratória número 11, porque ali se determinou a suspensão de todos os julgamentos que cuidasse exatamente dessa matéria. Eu deferi para suspender apenas o processamento das execuções, e o Procurador-Geral da República, nos dois casos, manifesta-se pela procedência da reclamação, e este é o breve relatório, senhor presidente. Falará a
pela reclamante, a doutora Gleice Maria Fernandes Mendonça. Excelentíssimo senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. O pronunciamento da Advocacia Geral da União será muitíssimo breve. É apenas para destacar que essa é a primeira reclamação submetida ao plenário dessa Suprema Corte que tem por objeto decisão judicial proferida em sede de reclamação trabalhista, na qual foi rejeitar os embargos. Obrigada. Os embargos à execução opostos pela União foram rejeitados sob o fundamento da intempestividade. E, para tanto, considerou-se, inclusive, que estaria evidente a inconstitucionalidade do artigo 730 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela MP 2180, que ampliou o prazo para 30 dias para a oposição dos referidos embargos. Isso se deu mediante um acréscimo do artigo 1º-B à Lei 9494 de 1997. O que, na verdade, a União sustenta? Que essa Suprema Corte, por óbvio, no âmbito da DC número 4, ainda que em juízo provisório, se pronunciou pela constitucionalidade... A DC número 11. Perdão, a DC número 11. Ainda que em juízo provisório, se pronunciou pela constitucionalidade do dispositivo. Um dos fundamentos que nós temos observado, constantes dessas decisões judiciais proferidas nas reclamações trabalhistas, é justamente de que esse dispositivo configuraria um típico favor processual. Essa questão do favor processual foi devidamente enfrentada, aliás, muito bem enfrentada, pelo voto do ministro ora presidente, César Peluso, justamente no âmbito da DC número 11. Também não vem ao caso, porque eu não objeto da reclamação agora, mas o que a União basicamente sustenta é que a autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte, na ação declaratória de constitucionalidade número 11, vem sendo constantemente violada por essas decisões judiciais. Não é o único caso, os casos têm se multiplicado, a União tem ingressado com as reclamações, nós temos aproximadamente 100 casos hoje em andamento. Daí a importância de se ter um julgamento nessa reclamação, justamente para já pontuar que se ter um posicionamento com relação a essa afronta à autoridade da decisão proferida na DC número 11. Nós temos ingressado com as reclamações, vários ministros, inclusive, já receberam, muitas delas com liminares deferidas, e apenas a título para se ilustrar aqui, temos a reclamação 7044 do ministro Joaquim Barbosa, 5817, ministro Ricardo Lewandowski, 5699 da ministra Carmen Lúcia, uma dessas da ministra Ellen Grace e 5665 do ministro Menezes Direito. Justamente por conta desse volume, dessa multiplicação, é que essa decisão, desse julgamento, é relevante para a Advocacia Geral da União. Com essas breves considerações, a Advocacia Geral da União pugna pela procedência do pedido formulado na presente reclamação, para o fim de ratificar a decisão exarada pela ministra Ellen Grace e pela ministra Carmen Lúcia, nas reclamações que foram chamadas, e de se garantir o seguimento dos embargos opostos pela União. Muito obrigada. Pela relatora. Senhor presidente, neste caso, parece mais simples mesmo a questão, porque este plenário deferiu a cautelar exatamente para que fossem suspensos todos os processos nos quais este dispositivo tivesse aplicação. E, portanto, o juiz não apenas não aplicou, não acatou. Num dos casos, o juiz diz que não prevaleceria mais a decisão deste plenário por causa do parágrafo único do artigo 21 da Lei 98/68, que estabelece o prazo máximo de 180 dias, essa decisão do plenário é de 2007. Entretanto, a eficácia tem prosperado mesmo após este período. Isso não seria motivo, portanto, para o juiz deixar de acatar. Portanto, tem razão a União, a meu ver, quanto ao que pede, exatamente que seja observado o que foi decidido no sentido da suspensão dos processos, literalmente posto pelo ministro César Peluso naquela decisão, e que é o que teria sido descumprido. Eu, portanto, senhor presidente, encaminho votação no sentido de julgar procedente, porém, eu gostaria de pôr não a questão de direito, mas uma questão de justiça neste caso. Encaminho votação no sentido de julgar procedente, a União tem razão, porém, nestes dois casos, são, como eu disse, embargos à execução. No caso da reclamação 6428, a tramitação da ação da reclamatória
tem mais de 13 anos. Portanto, se for suspensa essa ação para aguardar aquela decisão simplesmente e não dar tramitação, provavelmente nós vamos ter uma questão de pendência demasiada. E no caso da 5758, em que é o interessado Lair Correia Leme, o processamento da ação é objeto de tramitação há mais de 30 anos. Foi proposta em 77. Então, o que eu proponho? O que eu encaminho no sentido da procedência, mas requeiro, se for o caso, aos meus pares que pelo menos cogitem da hipótese de que a gente vote para julgar procedente a presente reclamação, determinando aos respectivos juízos que recebam, porque não teriam sido intempestivos, portanto, os embargos, porém, para dar processamento imediato a esses embargos, por causa destes prazos de mais de 30 anos, uma tramitação, e que tem, inclusive, caso de prioridade, por causa da idade dessas pessoas, e, no outro caso, há mais de 13 anos, ao invés de apenas julgar procedente para determinar que os embargos sejam acatados e que seja suspenso até a decisão de mérito da ADC. Então, é o pleito que eu faço, porque, nestes casos, nós temos peculiaridades. O tribunal está de acordo com... Pois não. Presidente, a cautelar na declaratória de constitucionalidade, ela tem uma eficácia ímpar, uma eficácia que, de início, implica afastar até mesmo a jurisdição. Ou seja, está previsto que o tribunal poderá suspender os processos versando a matéria. Isso realmente se verificou e a ministra relator veio a nos informar que essa suspensão ocorreu em 2007 e que, após a suspensão, ficam suspensos todos os processos em que se discuta a constitucionalidade do artigo 1º-B da medida provisória 2180, de 35. Após a suspensão, o juízo observou o que determinado na cautelar. Não houve descumprimento pelo juízo. O que se verificou, então? Se verificou a observância do que é previsto na própria Lei 9868. E o preceito opera independentemente de qualquer crivo judicial. O parágrafo único do artigo 21 da Lei 9.868, de 10 de novembro de 99, é suficientemente claro ao revelar que, concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias, devendo o tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 dias. Parou aqui o legislador? Não. Ele foi adiante para colar a ausência de observância desse prazo para julgamento, uma cominação. Que cominação é essa que, a meu ver, surte eficácia independentemente de qualquer crivo do Supremo, sob pena de perda de sua eficácia? Ou seja, aquela liminar concedida pelo tribunal vigorou por 180 dias. E, nesse período, o juiz, eu não sei se é o mesmo ou são vários, os juízes observaram o que decidido pelo plenário. Passados os 180 dias, eles tiveram presente a normatização da matéria. Então, o que eu assento, presidente, é que quando nós deferimos a liminar em declaratória de constitucionalidade, e para mim essa liminar, ela está prevista em lei,
é de constitucionalidade duvidosa, porque suspende a jurisdição no território brasileiro, né? Nós colamos a nossa medida cauteladora implicitamente à vigência prevista no parágrafo único do artigo 21. Por isso, tenho que os juízos trabalhistas não desrespeitaram a decisão do Supremo, apenas consideraram que a decisão do Supremo, precária e efêmera, caducou pela passagem do prazo de vigência previsto em preceito que, para mim, não é dispositivo, é preceito imperativo. Eu peço vênia à relatora para julgar procedentes os pedidos formulados. Sem ressalva. Ei? Sem ressalva. Ressalva quanto aqui? Sem ressalva, porque a relatora faz uma ressalva. É que ela julga improcedente, né? Estou julgando ela julga procedente. A União está pedindo que os embargos sejam recebidos. Então, eu julgo improcedente, exatamente. evidentemente, aí, tolito question, não há o que Ministro, só para um decidir. esclarecimento, não, só para ficar claro. Neste caso, quando a União opôs os embargos, na verdade, um dos juízes alega isso, mas não é naquele prazo de 180 dias, é posterior. Só para ficar claro que ele não respeitou num período e depois acatou. Neste caso, os embargos são posteriores ao período. A União teria protocolado os embargos no prazo previsto. No prazo de 30 dias. De 180 dias. De 30 dias. E no prazo de vigência? Depois do prazo de vigência de 180 depois dias. Do prazo de vigência. Sim. E observando os 30 e não os 5 dias. Sim. Só para esclarecimento. O tribunal está de acordo? Então, o resultado do julgamento é julgar procedente a reclamação com observação contra o voto do ministro Marco Aurélio. O resultado vale para ambas as ações, ambas as reclamações. Pois não. Eu queria só consultar, sei da posição do ministro Marco Aurélio, que é vencido na matéria, se seria possível nós aplicarmos aquela questão que julgamos da ECT com relação ao IPVA, também autorizativamente aos ministros decidirem monocraticamente, na linha de outras orientações em outras matérias assemelhadas, considerando a maioria que foi formada nesta corte. E eu conheço a posição do ministro Marco Aurélio, que é vencido dessa matéria, mas submeto a Vossa Excelência, aos meus colegas, se temos autorização para isso. Até porque já estamos resolvendo, acho que quase todos, nessa mesma linha da jurisprudência do Supremo, quando se tratam dos agravos. Então, agora seria apenas para os originários ou talvez recursos. Presidente, eu conheço o convencimento do tribunal a respeito dessa autorização em outros temas, né? Mas me mantenho fiel ao que sustentei a primeira vez que se cogitou de autorizar os relatores a agirem desta ou daquela forma. Ou bem eles encontram apoio na legislação de regência para fazê-lo, e aí farão a livre discrição segundo o convencimento formado, ou não se tem esse apoio e não cabe ao Supremo criá-lo mediante uma decisão em tese, como a que está sendo tomada agora, porque não nos defrontamos, né, sequer com um procedimento a respeito da matéria. Para permanecer coerente com esse ponto de vista, sem, no entanto, negar a possibilidade de qualquer dos integrantes do tribunal vir acionando o próprio Código de Processo Civil ou 21, parágrafo 1º do Regimento Interno a decidirem. Eu entendo que não cabe a deliberação. O tribunal está de acordo em aprovar a questão de ordem?
Então, proclamo o resultado da questão de ordem na ACO 765, do Rio de Janeiro. Resolver a questão de ordem suscitada pelo ministro Menezes de Direito, autorizando os ministros a decidirem monocrática e definitivamente, nos termos da decisão desta ACO, recursos e outras causas que se versem sobre o mesmo tema, tudo contra o voto do ministro Marco Aurélio. Não havendo outros feitos em condições de ser julgado, declaro encerrada a sessão. Presidente, eu fico vencido na matéria. Fica vencido. Já anotei.